Ok. Beleza, vamos começar então? Vamos começar orando? Ô, Siqueira, você pode orar pra gente? Abre seu microfone aí, faz uma oração pra gente. Tá me ouvindo aí, Siqueira? Sim, estou. Tá me ouvindo? Sim. Não, tá me ouvindo? Sim, estamos Pode- ouvindo, Siqueira. É baixinho, mas estamos ouvindo. Oremos. Meu Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo Senhor ter misericórdia nas nossas vidas. Abençoe essa aula. Use os seus conhecimentos, Senhor, para nos ensinar essa santa palavra. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, dos nossos pecados, das nossas falhas. Agradeço pelo seu cada dia, agradeço por cada uma que está aqui para aprender a sua santa palavra. Eu agradeço pelos irmãos que estão aqui também para ensinar, Senhor, a sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que te faça oração, que te fazer. Amém. 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 Você está ouvindo bem, né, Siqueira? Dá um positivo pra gente aí. O seu áudio tá bem baixinho. Tomara que você esteja nos ouvindo bem aí. Irmãos, hoje o nosso tema é um tema muito importante para o cristão, né? É o capítulo 18 da nossa Confissão de Fé, que vai falar da certeza da graça e da salvação. Então, de que adianta a gente ser salvo? Quer dizer, adianta muita coisa, né? Mas atrapalharia muito a vida da gente se a gente vivesse na incerteza, mesmo depois de sermos lavados e transformados pelo poder no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo atuar no nosso coração de forma que nós entendamos a salvação, aceitamos que somos pecadores, etc. Mas nunca ter a certeza do nosso coração que o inferno já não faz mais parte do nosso destino e da nossa vida. Então, a certeza da salvação é algo muito importante para o cristão, porque é duro você viver com medo, né? É duro você viver preocupado com o que vai acontecer com você, né? E Jesus Cristo, Deus o Pai, Espírito Santo, através do plano de salvação e de toda esse projeto de Deus antes da fundação do mundo, tem que nos dar tranquilidade para viver de forma digna, de forma correta, de forma a obedecer aquilo que Deus manda, mas na certeza que nós somos salvos. Então esse capítulo é muito importante porque muitas vezes essa certeza foge do nosso coração e nós vemos muitos crentes aí desesperados, amargurados, aborrecidos, porque não sabem se são salvos. Tem uma vida inteira na igreja, são pessoas misericordiosas, pessoas que vivem a palavra, mas não sabe. Você vai para o céu? Não, não sei, Deus é que sabe. Não, você tem que saber, né? Então, esse capítulo da Confissão de Fé é muito importante para a gente chegar nesse entendimento aí que o cristão tem que ter consciência e certeza da salvação, porque é o próprio Deus que nos dá essa certeza através da sua palavra. Vamos lá, então. Deixa eu tirar as imagens daqui da frente. Vamos lá. Então, da certeza da graça e da salvação, é o nosso capítulo 18 aí da nossa confissão de fé. Aliás, confissão de fé que eu particularmente estou estudando aí como eu nunca tinha estudado antes, né? Espero que esteja fazendo tanto bem para vocês como tem feito para mim conhecer mais profundamente um dos nossos principais símbolos de fé. Então, esse capítulo, como eu disse, ele é bastante importante porque ele vai a ideia dele é gravar nos nossos corações que nós temos que ter certeza da salvação e o que fazer ou o que ocorre quando a gente não tem essa certeza. Vamos lá, então.
Então, o primeiro parágrafo desse capítulo vai dizer assim: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança é essa que perecerá. Então, essa é a primeira parte desse primeiro parágrafo. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados, né? Tem dois tipos de pessoas aqui, né? Temos os hipócritas, que são esses hipócritas. Podemos dividir, pegar os hipócritas em duas frentes, né? Primeiro, aquelas pessoas que pregam o evangelho de Deus de forma errada, de forma a buscar o seu próprio benefício, tendo consciência que estão errados. Então, vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar um pastor aí, neopentecostal, que ele sabe que o que ele está pregando não tem nada a ver com as escrituras. Mas mesmo assim ele arrebanha pessoas, ele leva pessoas a crer de forma errada no evangelho que não existe, em textos bíblicos totalmente distorcidos e mudados para encaminhar o povo para a posição e para a direção que eles querem. Isso é uma hipocrisia danada. E eles, de tanto mentir, né, uma mentira contada muitas vezes vira verdade, né? De tanto mentir, acreditam que estão no caminho certo. E que realmente a Bíblia diz aquilo, que a Bíblia prega a riqueza, que a Bíblia prega o bem do corpo aqui agora, etc. Assisti um filme há algum tempo atrás, vocês já devem ter assistido esse filme também, chamado O Livro de Eli. Para quem não conhece esse filme, ele se passa numa época que eu não sei se vai existir, que é depois de uma guerra, a terra é devastada e começam a ter zumbis na terra e aquelas pessoas que comem gente, aquela coisa toda, e tem uma pessoa que funda uma comunidade e ele precisa de achar uma Bíblia, porque ele diz assim, que quem domina a Bíblia, quem consegue dominar a Bíblia, domina o mundo. E a busca dele é para achar uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, que todos os livros foram queimados, perdidos. E a ideia é essa mesmo que essas pessoas têm. É pegar a Bíblia e, através da Bíblia, dominar a pessoa. Então, essas pessoas não estão na graça e não estão na salvação. Então, são os hipócritas que falam aqui. Outros hipócritas, aqueles que vivem na igreja, mas vivem em pecado e conscientes disso. Pessoas que adulteram, que roubam, que mentem, que fazem tudo o que não devem fazer, mas mantêm uma aparência cristã, mantêm uma aparência de crente. E vivem dessa aparência para benefício próprio. Então, ainda que os hipócritas e os demais não regenerados, as pessoas que não foram regeneradas por Cristo Jesus, passam a iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem a favor de Deus e em estado de salvação. Aí o final diz, esperança é essa que um dia perecerá. Quando chegarmos na consumação dos séculos, quando chegarmos no último dia, Jesus Cristo vai dizer em alto e bom som a triste frase, nunca vos conheci. Então não adianta a hipocrisia, não adianta eu de mim mesmo achar que sou salvo, a carnal presunção, né, de que eu estou em estado de salvação, se Deus não me salvou, se Deus não me regenerou, se eu não tive a minha vida transformada por Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela obra do Espírito Santo, a minha esperança um dia vai perecer. A segunda parte vai dizer assim, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nessa vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança que nunca envergonhará. Então, ao contrário da primeira parte, todos aqueles que foram verdadeiramente salvos por Cristo Jesus, que amam com sinceridade ao Senhor Jesus, que procuram andar diante dele em toda boa consciência. Olha só, consciência, né? Eu falei há pouco tempo atrás que alguns hipócritas são aqueles que vivem na igreja, mas não vivem uma vida de cristão e têm consciência disso. Então, a consciência deles acusam eles com toda certeza.
Mas aqui fala de pessoas que, diante de Deus, têm a boa consciência. Essas pessoas, elas podem e devem certificar-se de se acharem em estado de graça. Então, se você está no segundo bloco aqui, das pessoas que amam o Senhor com sinceridade, que procuram andar diante de Deus em boa consciência, você pode ter certeza da sua salvação. Você está em estado de graça. E você pode se regozijar, ou seja, você pode se alegrar na esperança da glória de Deus, porque essa esperança nunca te envergonhará. No último dia você vai ouvir o vinde bendito do meu Pai. E vamos herdar a Ele e ter por herança tudo que Deus tem prometido para aqueles que são salvos. Então vamos aqui alguma coisa sobre essa parte. Todos os homens que possuem uma religião e, por certo, têm a plena certeza de estarem professando a fé verdadeira e, portanto, estão no caminho dos céus. Porém, a Bíblia nos traz advertência quanto a essa falsa certeza. Então, tem pessoas que possuem religião e, às vezes, têm plena certeza da fé, mas a Bíblia traz advertência sobre essa falsa certeza. Esse primeiro parágrafo inicia-se com duas palavras duras: hipócritas e não regenerados, que pensam estar professando a religião verdadeira, dentre os quais podemos citar católicos romanos, espíritas reencarnacionistas e arminianos. Cada um, a seu modo, se agarram a vã esperança. Então, mesmo entre pessoas que se dizem cristãs, existem pessoas nesses moldes aí. Então, o que a nossa confissão de fé, não a confissão de fé escrita há vários séculos atrás, mas o que o comentarista da confissão de fé, o Rod, ele diz sobre os católicos, ele diz assim: ele crê que a confissão ao Santo Padre poderá levá-lo à purificação de pecados, ou mesmo que poderia passar um tempo no purgatório e de lá sair ajudado pelas orações e missas rezadas pela Igreja ao seu favor. Então, uma das crenças da Igreja Católica é a confissão dos pecados ao padre. Então, eles vão confessar os seus pecados a uma pessoa humana igual a eles mesmos, vão pagar lá uma penitência e vão ter os seus pecados perdoados. Ou, se eles não cometeram nenhum pecado capital, cometeram aqueles pecados, vamos dizer, normais aí do cotidiano, mas morreram sem essa bendita confissão ao Padre, eles vão para o purgatório, e de lá as missas de sétimo dia, as missas de um ano, as velas acesas, etc., vão tirar eles do purgatório. E eles vão, enfim, para o paraíso. O espírita reencarnacionista, ele crê em vão que desencarnará e se reencarnará até que seja purificado de seus pecados, ou seja, acredita a sua purificação a um autossacrifício através de várias vidas, desmerecendo a eleição e o sacrifício do Filho de Deus. Então eu fui uma pessoa muito ruim, eu fui o Caim do passado. E eu vou voltando, purificando os meus pecados, pagando por que tem pessoas que nascem hoje aleijadas, nascem com demência mental, nascem com tantas coisas, com tantos sofrimentos, são mendigos, porque nas vidas passadas foram pessoas muito ruins e estão pagando os pecados das vidas anteriores até que um dia ele chegue no céu. Ou seja, desmerecem o sacrifício do Filho de Deus, desmerecem a eleição feita pelo próprio Deus antes da fundação do mundo e desmerecem a obra santificadora do Espírito Santo. Por fim, nós temos alguém bem próximo da gente, né? Que dureza isso, né? O arminiano. Ele crê que necessita morrer naquela fase da vida em que esteja em paz com Deus. Então, é uma luta constante, é uma angústia mortal. Se eu morrer em pecado, eu estou perdido. Se eu morrer exatamente no segundo posterior a uma queda, eu estou no inferno. Eu estou no inferno. Reverendo João Marcos Vasconcelos, ele contava uma ilustração assim, né? É até bem forte, né?
alguém, um homem e uma mulher, vamos supor que os dois sejam crentes, e eles vão praticar um ato sexual fora do casamento. E na volta para casa eles batem o carro e morrem os dois. Os dois foram para o inferno segundo essa ótica aqui. É claro, né? A gente não deve viver pecando, nem pensar numa coisa dessa. Mas o exemplo é bem forte, ele é bem radical para a gente crer que nessa crença arminiana eu tenho que morrer naquela fase, naquele momento da vida que eu esteja totalmente em paz com Deus. Então, imaginamos que deve existir uma aflição permanente no coração, pois ainda pecamos e podemos nos desviar do caminho. E se a morte chegar nesses dias, essa pessoa será lançada no inferno. Então, essa crença, por mais que igrejas irmãs nossas creiam nela, ela é uma crença totalmente errônea e desmerece a eleição, desmerece o sacrifício e desmerece a operação do Espírito Santo no nosso coração. Diferentemente da fé reformada, que crê que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que todas as pessoas que são eleitas estão incluídas no sacrifício de Cristo e que o Espírito Santo atuará somente nessas pessoas e que elas jamais perderão a salvação ou jamais serão lançadas no inferno de forma alguma. É claro que elas não vão querer, mas nem se elas quisessem ir para o inferno, elas iriam, porque elas foram salvas e foram transformadas por Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Esse aqui está em Jó 8, 11 a 14, diz assim: pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na verdura e ainda não colhidos? Todavia, antes de qualquer outra erva seca. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Então Jó está dizendo assim, aliás, Jó não, um dos amigos de Jó, falando para Jó isso, né? Que o papiro ou o junco, eles crescem onde tem muita água, eles são verdes, bonitos, mas eles secam mais rápido do que qualquer outra erva. Assim é a vereda de todos quantos se esquecem de Deus. Parecem bonitos, parecem verdes, parecem gloriosos, estão naquela força, naquela esperança, puxa vida, vamos lá, somos salvos, Deus é amor, Deus me ama, e etc. Esperança colocada neles mesmos. Eu aceitei a Cristo, eu levantei a mão naquele dia, eu estou caminhando para o céu, eu e eu. Essa esperança vai perecer. É uma esperança, é uma confiança, como se confiasse numa teia de aranha. Imagina você num abismo, num precipício, procurando um ramo, um galho, uma raiz de árvore para se agarrar e tudo que você tem é uma teia de aranha. Você não é Peter Parker, então você vai cair no abismo, porque as teias de aranha não conseguem suportar uma pessoa. Então Jó, o amigo de Jó diz para Jó que a esperança dos ímpios é como se fosse uma teia de aranha, não sustenta ninguém. Outro texto aí: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Então Moisés está dizendo aqui que quando o povo fosse entrar na terra prometida, não deveria casar, não deveria fazer associação, não deveria ter qualquer tipo de acordo com as pessoas daquela terra, para que o coração deles não se corrompesse e não abandonasse Deus. Então ele fala assim: ninguém de vocês que está ouvindo essa maldição, diga no seu coração, diga no seu íntimo: eu vou ter paz, mesmo que eu faça tudo isso. Mesmo que eu fizer isso, eu vou ter paz. O Moisés está dizendo: não se fie nisso, não se fie nisso, porque isso não vai dar um bom termo. A maldição diz que aqueles que se misturarem com esses povos teriam seu coração corrompido e seriam amaldiçoados por Deus. Então, se eu estou ouvindo o que a Bíblia me diz com relação ao andar longe de Deus, eu não posso colocar no meu coração que eu vou ser abençoado por Deus. Senão vai dar tudo certo, Deus é amor, etc. Né? Estou falando dos ímpios aqui. Né? Outro texto: os seus cabeças
dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá, Miqueias 3:11. Então, vendem sentenças, profetizam de acordo com a vontade daquele que pede a profecia, ou profeciam de acordo com a vontade do seu coração. Olha, eu quero isso, não eu profetizo para mim mesmo, que eu vou ter isso, isso e isso, que mesmo que eu andar assim, eu profetizo tal coisa para mim que vai dar tudo certo. Deus está dizendo através do profeta Miqueias, olha, isso é totalmente errado, são os ímpios que fazem isso, e eles não vão obter benefícios algum disso. A esperança dessas pessoas, no final de tudo, vai dar em nada. Ou pior, vai dar no inferno. E o último texto é o texto de João 8:41. Vós fazeis a obra de vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, os judeus não aceitaram a Jesus Cristo, mas se disseram que eram filhos de Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam aceitado as minhas palavras. Então, muito embora pareça nebulosa e subjetiva, a certeza da salvação, os verdadeiros cristãos podem desfrutar dessa certeza ainda em vida. Mas o que nos dá essa certeza? Então, é uma coisa, eu confesso para vocês, você falar assim, eu tenho certeza que eu sou salvo. Pode parecer uma coisa muito subjetiva. Pode para vocês parecer uma coisa muito subjetiva. Como é que você tem certeza? Né? O ímpio pode perguntar para você, alguém que não desfruta da mesma fé que você, pode perguntar, você tem tanta certeza que você é salvo, né? Como é que você tem tanta certeza? Então parece nebulosa e subjetiva a certeza da salvação. Vamos confessar, vamos falar sério, vai. É esquisito mesmo, não é? A gente quer manter assim, aquele discurso, mas se você for a fundo, numa discussão carnal, não espiritual, que fique bem claro isso, é bem subjetivo mesmo, se o Espírito Santo não estiver tocando você. Mas o que me dá essa certeza? Então vamos lá. São esses 4 pontos que eu pus aí. A salvação não depende da opção do pecador, mas de Deus usar de misericórdia para com ele. Então, se Deus te escolheu, tranquilo, beleza, graças a Deus, viva isso com alegria e com felicidade. Viva isso como a melhor coisa que podia ter acontecido com você. Seja feliz. Não porque o seu salário é bom, não porque mesmo nessa pandemia você continuou trabalhando e você continuou recebendo o seu salário, mesmo que você ficou em casa, você recebeu o seu salário tranquilamente. Da minha empresa, uns 30% das pessoas que trabalham comigo estão afastadas nas suas casas, sem fazer absolutamente nada do serviço, e estão recebendo normal. Olha que maravilha! Deve estar muito feliz, mas não, a felicidade não pode ser por isso. Tem que ser porque Deus escolheu, porque Deus salvou. Então não depende de você, meu amigo, não depende de mim, mas depende de Deus usar de misericórdia para com você e para comigo. Então a certeza vem de Deus e não de você. Graças a Deus. Porque se viesse de nós, puxa vida. Se viesse de nós, todo final de dia eu diria, eu tinha que ter ido para o inferno hoje. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu pequei. Mesmo entendendo a maldição, como diz lá o texto de Deuteronômio, a maldição que Deus promete para aqueles que andam longe daquilo que ele mandou, terão. Eu conheço isso, mas mesmo assim eu quero ter paz no meu coração. Mas não depende de mim, depende de Deus usar de misericórdia para comigo. Segundo, a salvação não depende do meu esforço. Que maravilha! Que maravilha! Que quão fraco eu sou. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, diz o hino, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes, nem daqueles que correm muito bem, mas é por Deus. É por Deus que nós somos salvos. Então, tenha certeza que Deus te escolheu através das coisas que nós vamos ver mais aqui à frente. Por que você pode ter certeza? Não depende de você. Depende de Deus ter escolhido você.
Não depende do seu esforço, depende da fé que Deus coloca no seu coração. Não depende de você andar muito bem, ter passos firmes, ser um corredor veloz na fé, mas porque Deus te deu condições para isso. Terceiro, a sentença de morte que estava sobre nós e que nos angustiava recaiu pela graça sobre a cruz, sobre Cristo na cruz. Então, aquela sentença de morte que você recebeu através de Adão lá no Éden recaiu sobre o Filho de Deus. Não se angustie mais por causa do inferno e da morte, porque Cristo pagou o preço pela sua morte, pela sua salvação na cruz. E quarto, essa graça me conduz na direção de Deus e me mantém perseverante, mesmo que por vezes eu vacile. Então, a graça que foi me dada, a salvação que foi dada por Deus, tem que me conduzir ou me conduz na direção de Deus e me mantém perseverante. O Eder deu essa aula no ano passado, a perseverança dos santos. Ela me mantém perseverante, mesmo que por vezes eu vacile e caia. Então, eu peco? Claro que eu peco. O Bíblia diz assim, se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. E pior que isso, né? Faço de Deus também mentiroso. Mais alguns textos aí. 1 João 2,3. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha, como é que eu sei que eu sou salvo? Porque eu tenho guardado os mandamentos de Deus. Eu sei quais são os mandamentos, porque eu sou um crente que leio a Bíblia, e eu procuro guardar os mandamentos de Deus. Nisso nós sabemos que temos conhecido a Deus, porque nós guardamos os seus mandamentos. 1 João 3, 14, 18, 19, 21 e 24. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha aí, não é só amar a Deus, não. Aliás, o resumo dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem não ama, permanece na morte. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? É nebuloso? É subjetivo? Mas como é que eu posso saber? Porque eu amo a Deus. E como é que eu mostro que eu amo a Deus? Porque eu sigo os mandamentos que Deus me dá. Como é que os filhos do José Antônio provam que amam o José Antônio? Como é que os filhos do Ida provaram e provam para ele até hoje que o amam? Porque obedecem aquilo que ele diz. Respeitam ele. Tem ele como uma pessoa que está superior, como sacerdote do lar, que tem o ensinamento de Deus no coração e quer que os filhos andem nesses mandamentos e ensinamentos, não deles, mas de Deus. Então, nós sabemos que somos salvos quando nós amamos e guardamos os mandamentos que Deus nos dá. Nós sabemos que somos salvos quando nós amamos os nossos irmãos. Temos empatia por eles, sofremos com eles, nos alegramos com eles. Quando meu irmão consegue um bem maravilhoso, uma bênção grandiosa, eu não desejo a bênção do meu irmão, mas eu me alegro com ele. Puxa vida, meu irmão, que maravilha. Como Deus foi bom contigo. Que ele te abençoe, que você use isso com saúde, que seja para o seu crescimento espiritual, etc. Nisso conhecemos Deus. Se ele permanece em nós, nós permanecemos nele, ou inverso, se eu permaneço nele, ele permanece em mim. E o Espírito Santo me diz, você é salvo, porque ele não coloca peso no meu coração, ele alivia o meu coração, dizendo que ainda que eu peque, ainda que eu vacile, ainda que eu, por vezes, faça aquilo que não agrada a Deus, Cristo morreu na cruz para me salvar, e isso basta. 1 João 5,13, essas coisas vos escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Então, João escreve a primeira carta, no final ele diz assim, olha, todas essas coisas eu vos escrevi, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, é nebuloso, é subjetivo, mas aquele que é salvo tem a plena consciência e plena certeza da salvação em Cristo Jesus. Archibald Alexander Rod diz assim, não tenho certeza da minha salvação por confiar em mim,
Tenho-a porque confio no Deus que me salvou, e este é infalível, sendo seus atos imutáveis e irrevogáveis. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Quem não tem certeza de sua salvação é porque não deposita sua confiança e esperança exclusivamente em Deus. A fé inabalável é sinal de eleição e redenção eterna em Cristo Jesus. O eleito redimido não crê para ser de Deus, crê porque é de Deus. Então eu não creio para eu ser de Deus, é o inverso. Eu só creio porque eu já sou de Deus. A fé inabalável é sinal de eleição e redenção em Cristo Jesus. O eleito redimido não crê para ser de Deus, crê porque é de Deus. Não porque escolha, não por uma escolha acidental e condicional, mas por eleição eterna incondicional. Duvido sempre de mim, mas não tenho direito nem motivo de duvidar de Deus. A fé, a certeza e a esperança são dádivas da graça divina aos escolhidos. Então, a fé, a certeza e a esperança são dádivas da graça divina, que é dada aos escolhidos. Olha que maravilha. O Rod resumiu perfeitamente. E, finalmente, podemos citar Romanos 5, 2 a 5. Por essa certeza, podemos ter esperança, esperança que não confunde. Então, se os hipócritas e os não regenerados não podem ter certeza da salvação, você, irmão, pode ter certeza. Porque não depende de você. Duvide do seu coração pecaminoso. Duvide do seu coração peludo, como diz o presbítero Eduardo. Mas não duvide nunca de Deus. Não duvide nunca da escolha de Deus. Porque ela é imutável, ela é irrevogável, porque Deus não mente. Nunca. Segundo ponto aí. Essa certeza não é simples persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação. Então, bom, vou ler tudo, vai. Na evidência interior daquela graça, só um minutinho. Daquela graça nas quais essas promessas são feitas. No testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, por meio de quem somos selados para o dia da redenção, é penhor da nossa herança. Esse é o segundo ponto desse capítulo. Então, a certeza da salvação não é uma simples persuasão conjectural provável. Então, eu não sou persuadido a crer por um provável fim bom. Não é provável, não é 99%, não é 99,99%, não é 50%. Não, é 100%. Certeza é certeza. Certeza é certeza. Eu tenho certeza absoluta que o líder é presbítero, porque é fato. É fato. Eu tenho que ter certeza da minha salvação, porque é fato, não é uma conjectura provável. Eu não estou imaginando coisas, conjecturando coisas. Não é fundada numa falsa esperança. Não, é uma esperança que não envergonha. É uma esperança certa, porque a esperança num Deus que não muda. Mas é uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. Puxa vida, é nisso que eu me agarro. Eu me agarro na divina verdade. Eu me agarro nas promessas de salvação feitas por um Deus que não muda. Olha que maravilha. Na evidência interior daquelas graças das quais essas promessas são feitas. Eu me agarro na raiz dessas promessas. Eu me agarro na graça onde essas promessas são feitas. Eu não agarro naquilo que eu penso. Eu não me agarro naquilo que um ou outro pastor aí, sem vergonha, embute na mente dos seus fiéis, não dos fiéis a Deus, que a salvação está presa a um monte de coisa que não é espiritual. Não, eu me agarro no cerne da salvação, que é o sacrifício de Cristo, que é a eleição, que é a obra do Espírito Santo. Eu me agarro no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, eu tenho ligação íntima com o Espírito Santo.
E o meu espírito conversa com o Espírito Santo, o Espírito de Deus conversa com o meu espírito. Ele cochicha no meu ouvido, ele sussurra no meu ouvido que eu sou salvo. Ele põe a certeza no meu coração que eu sou filho de Deus. O Espírito por meio de quem somos selados. O Espírito Santo é o selo da minha salvação. É o carimbo que eu levo na minha testa de ser salvo. E nesse último dia vai ser a senha para eu adentrar o céu. Selados para o dia da redenção. O Espírito que é o penhor da nossa herança. Que maravilha isso, irmão. Poder crer na salvação não por mim, não porque eu tenho desenvolvido teorias, tenho desenvolvido teologias, tenho desenvolvido doutrinas no meu coração pecador, que eu sou salvo, mas porque eu me agarro na graça de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito, tem mudado o meu coração e tem colocado essa certeza no meu coração. Então, encerramos a sessão anterior falando da certeza que não confunde. Mas que esperança é essa? Não se trata de um simples palpite infundado ou ancorado em algo duvidoso, e nem tampouco fundado em falsa esperança. O autor aos Hebreus declara: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora na alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, Deus prometeu. O Deus que não muda, prometeu. Ele se interpôs com juramento, ele jurou por ele mesmo. Um Deus que não mente. E o sacerdote Jesus Cristo já entrou no Santo dos Santos, já foi além do véu. Ele já foi além do véu e já ofereceu o sacrifício por nós. Aquele que é o sacrificante e é o sacrifício, já prestou o sacrifício a Deus pela minha vida e pela sua vida. Essa que é a minha segurança. Essa que é a sua segurança. Porque já não são mortos mais cordeiros, mais pombas, mais animais nenhum. Mas o Filho de Deus se sacrificou, se auto-sacrificou, se ofereceu para que eu e você somos salvos. Nós temos que nos agarrar nisso. O apóstolo Pedro, por sua vez, afirma que foi Deus que nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida eterna, mas que deveríamos nos empenhar para confirmar de forma efetiva a nossa eleição. Então Pedro diz assim, que todas as coisas para a salvação Deus já nos deu, as ferramentas Deus já nos deu. A carta aos Efésios, Paulo diz assim, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então aí resume o que Pedro diz, né? Deus já preparou as boas obras, é o que Pedro diz, que todas as coisas foram dadas, e mais algumas coisas que Pedro fala aqui, mas vamos pegar só isso. Para que nós andássemos nela. Eu tenho que andar nas boas obras. Então eu tenho que confirmar a minha eleição de forma efetiva. Eu tenho que andar do jeito que Deus quer que eu ande, que eu tenha que andar. Então existem duas ações. A ação de Deus em eleger o seu povo, mas uma ação do eleito em viver de acordo com a sua eleição. Ou seja, há relação entre santificação pessoal e certeza da salvação. Então, eu tenho certeza da minha salvação, essa certeza é mais forte quanto mais eu me santifico, quanto mais eu me aproprio das coisas que Deus deu para a minha salvação. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu procuro fazer o bem, quando eu procuro andar nas boas obras que Deus preparou para que eu ande nela, quando eu vou à igreja, quando eu participo do sacramento, ou seja, sou batizado e participo da Santa Ceia, tudo isso faz com que eu cresça espiritualmente e que essa certeza da salvação fique firme no meu coração. O membro da Assembleia de Westminster, o Thomas Goldwyn, resume este ensino da seguinte forma. Primeiro, o Espírito Santo escreve todas as regras em nós. Depois, ele ensina a nossa consciência a ler os seus escritos. Portanto, no ato da salvação, essa certeza é codificada em nossos corações, mas o mesmo Espírito nos ensina a decodificar isso,
causando em nós a certeza, esperança e atitudes dignas de um eleito regenerado. Então o Espírito Santo escreve no meu coração as coisas que eu preciso saber. Com a linguagem divina, com a linguagem eterna. Como é que eu vou ler isso? Ele mesmo me ensina a ler. Ele vai me ajudar. Olha aqui, Abraão. A é B mais A é Bá, C mais A é K, D mais E é D. Lembram disso? Lembra das lições lá? Das cartilhas? Lembra disso aí, do Caminho Suave? Com certeza você lembra dele. Zé Antônio deve Eu lembrar também, lembro. do Caminho Suave. Hoje em dia ninguém Eu mais usa isso, né? Mas a gente lembro bem. aprendia a ler com as cartilhas, né? Ia É. lá, o que O que dá C o da C mais casa A? C da é o C da casa, casa. e tinha lá o vovô e uma uva, e etc, né? E a É gente ia mesmo. aprendendo a ler assim. O Espírito Santo é como se pegasse analfabetos espirituais e ensinasse a ler as coisas de Deus. Olha aqui, meu amigo Carlito, é assim que se lê essas coisas. Soma esse símbolo aqui com esse daqui, isso aqui vai dar cruz, isso aqui vai dar salvação. Então aí nós vamos aprendendo aquilo que é concernente ao reino de Deus, e assim nós crescemos espiritualmente. Existe então uma sintonia fina entre nós e o Espírito Santo, no qual temos a certeza de nossa filiação a Deus, e que, apesar de pecarmos, sabemos que pertencemos à família de Deus, e por isso podemos ter certeza da nossa salvação. Então existe uma sintonia fina, ou tem que haver entre nós e o Espírito Santo de Deus. Precisa ver isso aí. E apesar do meu pecado, apesar da minha vida, do meu coração duro, eu ainda posso ter certeza da minha salvação. Finalizando, o apóstolo Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, que somos confirmados em Cristo e ungidos por Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Deus nos confirma através do sacrifício de Cristo e pelo selo do Espírito Santo. Então, é nebuloso? É subjetivo? Para os ímpios. Para nós tem que ser certeza. Claro como água cristalina. Claro como um céu azul de brigadeiro. Tão claro como o sol do meio-dia. Que eu sou salvo por todas essas coisas que nós vimos até aqui. Terceiro ponto aí. Essa segurança infalível não pertence de... Antes disso, Ida e Zé, quer falar alguma coisa? Abraão, tá indo bem, graças a Deus. Tá tudo bem claro. Não, tá tudo certo, Abraão. Beleza. Perfeito, perfeito. Para os alunos, nós vamos manter a nossa reunião de segunda-feira, tá? Para tirar dúvida. Então, vocês anotem as dúvidas aí, senão fica muito... Aqui tem que ser bem corrido por causa do tempo. Então, anote Amanhã, aí e amanhã não nós vão ter, vamos às 20 horas. tirar as dúvidas, beleza? Tá ok. Então, ponto 3 aí. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha que esperar muito e lutar com muita dificuldade. Contudo, como ele é capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode, sem qualquer revelação extraordinária, alcançar essa certeza por meio do uso adequado dos meios ordinários. Eu parei aqui nessa parte, né? Então, a infalível fé, a infalível certeza, não pertence de tal modo à essência da fé. Então, o que eu entendi aqui? E eu confesso que esse ponto aqui, ele é um pouquinho confuso, né? Então, mas o que eu consegui entender aqui, né? Que todos nós temos a fé salvadora. Nós já vimos isso, né? Nós só somos salvos porque o Espírito Santo colocou em nós a fé salvadora. Senão você nunca aceitaria, eu também nunca ia aceitar a salvação. Nunca ia aceitar a salvação. A salvação é imposta, né? Você é salvo e pronto, né? Mas você nunca ia conseguir compreender por si mesmo. Só tem a salvação quem tem fé salvadora. Então, estou falando de salvo aqui, que tem a certeza da salvação. Mas a certeza, ela pode demorar um pouco mais. Então, às vezes, é com muita luta e com muita dificuldade. Mas o Espírito Santo nos capacita
a conhecer as coisas que lhes são livremente dadas por Deus. Então, o Espírito Santo, aquele que eu falei, escreve no meu coração e me ensina a ler essas coisas. As coisas são dadas livremente por Deus, o Espírito me capacita a compreender isso. Ele pode, ou seja, o crente, sem qualquer revelação extraordinária. Então, meu irmão, você é salvo sem que Deus lhe apareça em pessoa, sem que um anjo lhe apareça em pessoa e lhe dê as boas novas, sem que aconteça um milagre grandioso na sua vida, como você ser livre da morte. Você é salvo porque Deus quer te salvar. Você pode ser salvo sem qualquer revelação extraordinária. Pode ser que você tenha uma revelação Abraão, extraordinária. Pode ser. Oi, diga. Abraão, Diga, é Zé. aquele negócio. Você é salvo. Aliás, você tem fé porque você é salvo. Você não é salvo porque você tem fé. Exatamente. Acho que esse trocadilho aí que, né, é muito importante. É isso aí. Obrigado, Zé. Você não precisa de uma revelação extraordinária para isso. Talvez você tenha. Talvez você passe por. Deixa eu pegar um exemplo de alguém que teve. O autor do hino precioso Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Esse hino é maravilhoso. Talvez seja o hino mais belo que alguém já compôs na vida. Ele era um capitão de um navio escravo. Ele transportava escravos da África para a América. John Newton. E numa certa noite, numa certa viagem dessa, o seu navio foi atacado por uma grande tempestade e ele quase morreu. Ele se agarrou nesse navio, no que deu para segurar, e clamou pela misericórdia de Deus. E Deus o salvou da morte. E a partir desse dia ele se tornou um cristão. E aí ele compôs o hino Amazing Grace, o hino mais maravilhoso que um ser humano já compôs, com toda certeza, iluminado por Deus. E a melodia desse hino, diz a lenda, né, que é o clamor que os negros faziam nos porões dos navios. Olha que coisa arrepiante. Ele pegou essa melodia que foi gravada na mente dele e compôs em cima dela o hino Maravilhosa Graça. Ele passou por uma tribulação imensa, quase morreu. Daí ele foi salvo. Mas talvez você nunca passe por isso, tomara que não passe. Mas, com certeza, você será salvo quando você se deparar com a palavra de Deus, porque ninguém é salvo sem o Evangelho, porque é o Evangelho que mostra o sacrifício de Cristo, que mostra a obra redentora. Então você vai ser salvo pelos meios ordinários da revelação de Deus, primeira lição da confissão de fé. Eu espero que vocês se lembrem dela. Continuando aí. É, pois, dever de cada crente fazer com toda a diligência para se tornar certa a sua vocação e eleição. Por meio de tal diligência, seu coração pode crescer em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em firmeza e alegria nos deveres que a obediência de Deus exige, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de se dispor os homens à negligência. Olha que coisa interessante, bem interessante. É dever de todo crente, com toda diligência, ou seja, com todo empenho, para tornar certa a sua vocação e eleição, você tem que se empenhar nisso. Você tem que buscar compreender aquilo que Deus quer que você faça, o que você tem que ser. Você tem que buscar isso. Você não pode deixar perder, ficar no bem bom. Não, eu sou salvo, beleza. Não, você tem que ter diligência nisso para tornar certa a sua vocação e eleição, para que o mundo veja que você é salvo. Nós vamos fazer nossa profissão de fé no final do ano. Pública profissão de fé. Você vai dizer ao mundo por que você agora é salvo. Tem que fazer isso. Por meio de tal diligência, seu coração pode crescer em paz e alegria. Ou seja, através disso que você vai ter paz, que você vai ter alegria, que você vai ter amor, que você vai ter gratidão, que você vai ser obediente a Deus. Essas coisas são frutos próprios da segurança que você tem na salvação. Mas esse privilégio não está, pois, muito longe de dispor os homens à negligência. Está muito longe, né? Então não seja negligente.
Você é um privilegiado por ser salvo. Não seja negligente quanto às coisas de Deus. Demonstre, dê prova. Não basta ser, tem que parecer. Para que o mundo veja e quando os homens veem as suas boas obras, dê glória a Deus. Vamos lá. E se bater a insegurança? Será que eu não sou salvo? Deixa eu ver se eu não... Vamos lá. Esse parágrafo inicia-se dizendo que essa certeza não pertence à essência da fé. Ou seja, ter fé salvadora nem sempre causa de imediato certeza da salvação em Cristo. Mas essa certeza é resultado muitas vezes de longas e árduas batalhas. O apóstolo João fazia esse alerta aos, de fato, cristãos, para que saibam e confiem que eles têm a vida eterna, aqueles que de fato creem em Deus. João 5,13. Vejamos os exemplos das lutas dos salmistas Asaf no Salmo 77. Neste salmo, Asaf entra em depressão por não sentir a salvação de Deus. Essa certeza só retornou quando ele se lembrou dos feitos e promessas de Deus. Os filhos de Coré, no Salmo 88, fazem uma oração de lamento atribulado. No verso 3, ele diz que sua alma está repleta de males. Porém, no verso 9, ele direciona a sua esperança ao Senhor. Então, muitas vezes, você e eu podemos nos sentir sem fé para tudo isso, né? Existem lutas na vida cristã. Existem lutas fortes. Nós temos um Roger, quase 80 dias internado. Muita gente deu ele como morto, né? Talvez até ele mesmo, pessoa que fosse morrer. Talvez você passe anos desempregado. Talvez você mergulhe numa depressão de pecado. É duro. Não é fácil, não. Não é fácil. Não pense que vai ser bolinho, né? Vemos aqui pessoas da fé, salmistas, que escreveram tantas coisas maravilhosas, inspiradas por Deus, né? Mas que passaram por momentos difíceis. Então, quando vigiamos pouco resistimos ao pecado. Não, antes disso aqui. Podemos nos descuidar da fé, ser negligentes, ser preguiçosos, sonolentos ou negligentes. Podemos deixar de ler a palavra, não dar valor à comunhão e aos sacramentos, e até mesmo deixar de orar. Quanto mais eu me afasto, maior é a minha luta. Então, muitas vezes, a luta vem por afastamento de Deus. Eu me afasto e a luta vem. Eu me afasto de Deus, o diabo se apresenta. Quando vigiamos pouco resistimos ao pecado. Pouco resistimos ao pecado. Quando caímos em pecado, perdemos a confiança e nos escondemos de Deus como Adão e Eva. Outro forte exemplo vem do pai que clamou ao Senhor Jesus por seu filho. Talvez a sua fala seja cabal para o nosso entendimento sobre esse assunto. Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, muitas vezes, crer não quer dizer fé nota 10. Muitas vezes, crer, ter fé salvadora, não culmina em certeza. Esse homem aqui creu, ele falou: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor vai fazer. Me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas não creio muito, sabe? Eu creio, mas eu tô com tanto medo. Eu tô com tanto medo. Eu creio, mas eu acabei de fazer tal coisa que eu sempre faço. Ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ser mais correto, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a me colocar mais debaixo do teu amor, da tua misericórdia, da tua verdade e de submissão a ti. Eu creio, Senhor, mas me ajuda, minha fé é tão fraquinha. Tem misericórdia de mim. Então, quando eu me sinto fraco, quando você se sente fraco, faça essa oração. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, para que eu viva alegre, viva de fato na graça, viva de fato do jeito que o Senhor quer que eu viva.
Talvez enfrentemos dias negros. Eu coloquei negros aqui, mas é negros, tá? Vocês consertem aí depois. É nossa caminhada. Mas Deus é o nosso farol na escuridão. Talvez o seu dia seja negro. Talvez você esteja navegando por águas difíceis numa noite escura. Deus é o farol que guia os seus filhos na escuridão. Creia nisso. Talvez, em algumas ocasiões, o mundo e os seus prazeres podem nos confundir. Eu posso me perder às vezes a coisa é tão bonita, gente, que coisa gostosa isso. Ah, eu vou fazer, todo mundo faz, que problema tem? Mas o Espírito Santo nos capacita e nos dá sabedoria para entender que a salvação não depende de mim, mas é dom exclusivo de Deus para os seus filhos. E me capacita também a compreender o que é errado e o que é certo. Se agarre nisso. Não precisamos de revelações extraordinárias para compreender essa doutrina, pois a revelação ordinária de Deus é suficiente para isso. Contudo, precisamos ler, estudar, orar e pedir a Deus que nos faça entender a sua revelação. A Bíblia é difícil? Confesso, tem muita coisa que é difícil. Uma pessoa que é crente há 53, 52 anos, dia 16 eu faço 53 anos, né? Então, a minha vida inteira na igreja era para saber a Bíblia de cor. Tem coisa que eu não consigo compreender ainda. É difícil? É. Mas o Espírito Santo me capacita a, quando eu não entender, eu aceitar em submissão a Deus. Quarto, se te falta essa certeza, mesmo já sendo um crente professo, o conselho é: se aproprie dos meios de graça com todas as suas forças e, por certo, haverá compreensão desta gloriosa promessa de salvação, pela atuação do Espírito nos nossos corações. Te falta certeza? Se agarre nos meios de graça. Se agarre nos meios de graça, aquelas coisas que te conduzem até Deus. Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos e os sacramentos. Isso não pode ou deve gerar desleixo ou acomodação na fé. Muito pelo contrário. Paulo nos alerta quanto ao permanecer pecando para que a graça superabunde. Paulo fala assim: bom, se eu peco e tem graça, então eu vou pecar bastante para que a graça superabunde, né? Não, nada disso. Nada disso. Eu não devo fazer isso, não. De forma alguma. Esse será o proceder de alguém salvo. A ciência do perdão nos faz querer a santificação em uma nova vida. Então, quando eu tenho certeza do meu perdão, eu vou ser grato a quem me perdoou. E eu vou viver em santificação a Deus. Saber que fui perdoado de uma grande dívida deve gerar em mim gratidão e respeito a Deus que me elegeu em sua santa palavra. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Beleza. Último ponto aí, para a gente encerrar. Deixa eu limpar aqui a minha renite. Desculpa, mas é um mal que eu tenho. De saúde, né? Não de desleixo. Vamos lá, o quarto ponto vai dizer assim: verdadeiros crentes podem ter certeza de sua salvação abalada. Então, se você é cristão e algum dia na sua vida você achou que não era, tá normal. Diminuída ou interrompida de várias formas, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Então, eu posso perder a certeza da minha salvação. Continuando aí, contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever dessas bênçãos. A certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela própria operação do Espírito Santo e, por meio delas,
eles são, no entanto, suportados para não caírem em desespero absoluto. Então, eu posso cair em tentação? Posso. Eu posso perder a certeza da minha salvação? Posso. De várias formas isso pode acontecer. Várias formas. E nós citamos todas elas aqui, né? A primeira parte não é muito boa, né? Mas a segunda é um ato de Deus para, de uma forma didática, nos fazer crescer. Então, esse capítulo possui duas grandes tarefas. Mostrar que ter certeza da salvação deve ser algo normal para um cristão e confortar aqueles cuja a fé ainda pequena não possui essa certeza. Esse último parágrafo, vamos nos apegar à segunda tarefa. Quais os motivos que podem retirar do crente a certeza da salvação? Então, vamos lá. Primeiro, negligenciando a conservação da fé, negligenciando a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão nos cultos, dos meios de graças e dos sacramentos. Então, como é que eu posso perder a minha certeza da salvação? Eu sou crente, professo, Deus me salvou, meu nome está escrito no livro da vida, mas eu perdi. Eu estou totalmente desmotivado, eu acho que eu não sou salvo. Deus é muito bom para mim, eu sou muito ruim. Como é que um dia eu pude pensar que eu era salvo? Por que isso pode acontecer? Porque às vezes eu negligencio os meios de graça, como disse anteriormente. Eu não leio a minha Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia é o nosso livro, não é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro de mão. Tem que estar na mão. É o nosso livro de mente, tem que estar na nossa mente. É o nosso livro de coração, tem que estar no nosso coração, dentro do nosso coração. A ordem que Deus deu ao seu povo lá no princípio era: escreve essas coisas nos umbrais das portas, escreve essas coisas nas paredes, medita nisso dia e noite. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então eu paro de ler a Bíblia, eu negligencio a minha fé, eu negligencio a conservação da fé, negligenciando a leitura da Bíblia, negligenciando a oração, negligenciando a comunhão nos cultos e dos meios de graça e dos sacramentos. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vou nos cultos, eu não participo da ceia, eu não amo meu irmão, eu não amo minha esposa. É claro que eu vou ter certeza que eu não sou salvo, porque é ímpio que faz isso. É ímpio que faz isso. Então eu posso perder a certeza da salvação por iniciativa própria, quando eu deixo de fazer essas coisas. Segunda coisa aí, caindo em pecados especiais que firam a consciência e entristeçam o Espírito Santo. Como é que é isso, né? Não atentamos para o bem que devemos fazer e não nos preocupamos com o mal que fazemos. Nos afastamos da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia. Isso, por certo, entristece o Espírito Santo, que é o selo da salvação. Eu posso também cometer pecados, aqui ele coloca pecados especiais, né? Eu acho que ele quer dizer pecados que fogem daquela rotina, né? Aquela mentirinha do cotidiano, sabe? Tô falando de coisas mais graves que isso. Isso pode me causar uma comoção espiritual e eu não sou salvo não, o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo, mais uma vez, por minha culpa, né? Então, aqui a Bíblia diz, né? Nos afastemos da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia, de coisa que entristece o Espírito Santo, que é o selo da salvação. Se o Espírito está sempre em comunhão com o meu Espírito e o meu Espírito não está fazendo coisa boa, eu vou me desligar do Espírito eu, né? E vou achar que não sou salvo. Terceiro, cedendo a fortes e repentinas tentações. Podemos ser acometidos de repentinas tentações, coisas novas e devastadoras que nos são apresentadas e que levam a certeza da salvação à ruína. Ou seja, nem todo pecado é habitual. E situações habitual entre aspas aqui, né? E situações diferentes podem nos enredar. Aqui temos dois exemplos. O rei Davi caiu em adultério e homicídio doloso. Você sabe bem dessa história, né? Davi olhou pela janela, viu Batseba tomando banho, cresceu o olho, desejou, trouxe ela para a casa dele, adulterou com ela e ainda mandou matar o marido. Olha que coisa. Olha que coisa.
No Salmo 51, ele expõe a sua aflição. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então, Davi caiu num pecado, vamos dizer assim, inusitado para um crente, para o homem que era segundo o coração de Deus, né? O outro exemplo é o de Pedro, quando negou Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Então, Pedro também negou, né? Também caiu nesse pecado que ele nunca pensou que fosse cair. Aliás, ele diz que morreria por Cristo, né? Vejam, estamos falando do homem segundo o coração de Deus e de Pedro, que, entre outras coisas, deu um passeio com o mestre sobre as águas. Ambos pecaram, ambos se angustiaram, ambos pediram o restabelecimento da alegria, que só os salvos podem ter. Notem, não pediram a salvação, mas que a alegria dela retornasse. Então, tanto Davi, o homem segundo o coração de Deus, como Pedro, um dos três, fazia parte da tríade, né? Pedro, João e Tiago, que andavam com Jesus para tudo quanto é lado, era aquele escolhido para ir no monte, para orar com ele, etc. Pedro, que deu um passeio gostoso com Cristo sobre as águas, só ele foi, só ele teve esse privilégio, embora tenha afundado depois. Negaram a Cristo, pecaram contra Deus, mas foram restabelecidos. E o interessante aqui é que Davi pede: restabelece a alegria da salvação. Não é me salve, não é que Cristo morra por mim novamente, não. Me dá alegria novamente. Faça com que eu me sinta novamente salvo. Então, um cristão pode perder a salvação por um pecado desses? Claro que pode. Perder a alegria dela, né? Ou a certeza. Mas não perde a salvação. Não perde. Pode perder a certeza. Então, o crente pode perder a certeza? Claro que pode. Por pecados de vários tipos aí. E o terceiro ponto, se acalmem, né? Não vai apontar o dedo para ninguém agora, né? Nem todo mundo que perde a certeza perde por pecado. E o quarto motivo é esse aqui: retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas. Deus pode fazer isso. Nem todos os que passam por esse motivo de dúvida pecaram. Outros, o próprio Deus retira deles essa alegre certeza. Qual pecado Jó havia cometido? É a pergunta. Jó pecou? Não, muito pelo contrário. O diabo foi lá falar com Deus, e Deus falou: você viu meu servo Jó? Não, Deus perguntou para o diabo: de onde é que você está vindo? Eu estou vindo de passear pela terra. Aí Deus perguntou: você viu Jó? Não existe ninguém como ele. Homem que se afasta do mal, tal. Mas Deus tirou a luz dos olhos dele. Deus tirou a alegria dele de viver. E Jó questionou a Deus muitas e muitas vezes no seu livro. O salmista, no Salmo 73, questiona Deus quanto ao fato dos ímpios serem bem-sucedidos. Esses dias talvez tenha chegado para você e talvez chegue para mim. Talvez você já tenha passado por isso, talvez eu ainda passe por isso, por essa incerteza da salvação, porque Deus a tirou de mim, para me provar, para melhorar a minha vida, para que a minha fé cresça, etc. Então, pessoas podem perder a certeza da salvação porque Deus, por vontade própria, a tira temporariamente. A parte final desse parágrafo é um cântico de alegria, pois ainda que eu perca a certeza da salvação, por todos os motivos citados acima, Deus nunca nos deixa a nossa própria sorte. Ele providencia uma porção mínima de alegria, sobriedade, consciência e consolo para os desesperançados, pois a semente de Deus permanece em nós. O hino que eu mais gosto do coral é Ó Deus, meu soberano Rei. Ele diz: muitos por ódio procuram nos afligir, procuram nos acertar. As palavras não são essas, né, que eu esqueci agora, mas é mais ou menos isso, né? Mas a Bíblia, esse hino diz assim, né? Que os salvos, os cristãos,
nunca poderão cair, porque Deus te segura pela mão. Então, Deus sempre vai dar alegria para a gente, mesmo que seja mínima. Sempre vai ter uma sementinha plantada ali, porque nós nunca vamos cair de forma total. Então, podemos ligar essa parte final ao capítulo anterior da Confissão de Fé, a perseverança dos santos. Nunca cairemos de forma final ou total. O Espírito Santo de Deus nos dará consolo. O bordão e o cajado do bom pastor nos guiará e nos consolará. Assim como o filho pródigo, seremos levados à consciência de nossos pecados, ao arrependimento do mesmo e, finalmente, à reconciliação com o Pai. Então, a sementinha plantada vai germinar mesmo na tristeza total, na decepção total, na falta de fé quase que total. Ela vai brotar, eu vou voltar a ter consciência do meu pecado, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Mas o Pai bondoso e amoroso vai fazer um banquete e vai me receber e vai chamar todos para se alegrarem com ele, porque um filho perdido voltou para o lar. Essa tem que ser a nossa certeza e a nossa confiança. A conclusão, irmãos, para nós encerrarmos, vai dizer assim: seja qual for o estado em que estivermos, que um artigo de nossa confissão seja, mesmo que em nossas mais profundas trevas, Deus nunca irá nos abandonar. A esperança é o sopro de vida do cristianismo. Deus é aquele que nos deu a luz do mundo, mesmo em nossos dias mais sombrios. Confiemos que Ele irá brilhar a luz de seu Evangelho em nossa vida, em resposta às nossas orações e às ações de todos os seus filhos queridos. Dr. Chad Van Dixon. Que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos essa maravilhosa certeza da salvação. Ainda que ela fique fraca alguma vez, ainda que por pecados, por negligência, ainda que por qualquer motivo, ainda que Deus, para querer me provar, para querer aumentar minha fé, todos os motivos que Ele tem, que eu não devo questionar, faça com que eu ande por lugares tenebrosos. Ainda assim, você é salvo. Ainda assim eu sou salvo, porque Deus não muda. Deus não muda os seus propósitos, Deus não muda os seus planos, Deus não revoga aquilo que Ele projetou, porque Deus é perfeito. Para que mexer no que está certo? Para que mexer naquilo que está dando certo, né? Então, que nós possamos ter essa certeza. Você e eu somos salvos. Deus nos deu isso de graça. Apropriemos-nos disso, mas não sejamos desleixados. Leamos a Bíblia, façamos orações, participemos dos cultos, participemos dos sacramentos, participemos da vida comum dos santos de Deus. Amém. Zé, ora pra gente, Zé. Ou se alguém quiser dizer alguma coisa, o Zé ou o Ider? Se não, o Zé ora para encerrar. Ider quer falar alguma coisa? Não. Beleza? Perfeito. Beleza. Zé, se tiver alguma coisa para dizer, você diz e depois ora. Não, tá. Perfeito. Muito bom. Muito boa. Mas amanhã teremos, né, o Tira Dúvidas, então qualquer um que tiver... Seria bom, né, que uma boa parte dos alunos entrassem lá para comentar alguma coisa, porque esse sistema, né, não gera essa dúvida assim. Aqui não dá para tirar dúvida, né? Então amanhã nós teremos então Tira Dúvida às 8 horas, certo, Ider? Certo. Às 20 horas nós estaremos passando o link um pouco antes, né, Zé? O Zé vai estar no comando. Uma não, novidade. Pode fazer. O Ider que comanda agora. Uma novidade aí é que o Ider está aprendendo essa semana aí a ser anfitrião no Zoom aí, viu? Qualquer coisa, a culpa é do Ider, viu? A culpa é do Zé. Vamos orar então. Vamos orar então. E amanhã participaram um pouco na última segunda, né? Vê se o pessoal participa Isso. amanhã. Não sei não. Convite especial a todos. E após vai tirar uma foto. Vamos tentar tirar uma foto aí, viu? Ok? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos fala ao coração, Senhor. Te agradecemos pelo teu servo, Senhor Abraão, que nos trouxe o teu recado.
te pedimos que tu estejas abençoando a vida de todos os alunos da classe de catecúmenos, dos professores, enfim, Senhor, abençoe tua igreja constituída aqui nesta terra, Senhor, para que nós sejamos servos fiéis, sejamos aqueles que te buscam, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa também, Senhor, a profissão de fé que será feita ao final do ano, Senhor, que todos estejam sendo preparados por Ti mesmo, Senhor. Não por nós, mas que a Tua palavra, Senhor, esteja falando a cada um de forma, Senhor, a conhecerem a cada dia mais o Teu ser, o Teu poder, a Tua misericórdia, Senhor. Esse Deus maravilhoso, Deus Salvador. Muito obrigado, Senhor, por este dia, que é o Teu dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.